Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, e mais essa noite, unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito Humberto de Campos. Lembrando que já é o nosso terceiro livro. O primeiro foi o livro A Caminho da Luz, desta vez pelo espírito Emmanuel, também escrito pelas mãos de Chico Xavier. E o segundo livro, Nosso Lar, psicografado pelo médium mineiro também, Chico Xavier, e ditado pelo espírito André Luiz. Quem quiser, no YouTube, existem algumas playlists na nosso canal do YouTube, que está lá A Caminho da Luz. Todos os capítulos estão ordenados e Nosso Lar também todos os capítulos ordenados. Só dá uma olhadinha, eu achei que ficou muito legal. Esses livros são maravilhosos. E hoje, o nosso capítulo é o 21º e vamos falar um pouquinho sobre vigilância. A lição da vigilância. Lembrando que estamos já nos disciplinando a oração. O tempo inteiro nós lembramos dessa forma de conexão com Deus. Nem sempre sai da melhor maneira possível, nem sempre estamos tão tranquilos para fazer uma prece, mas já estamos criando esse hábito. E hoje o capítulo é o complemento perfeito da oração, que é a vigilância. E os dois sempre andam juntos. Então, o que eu pensei em falarmos na nossa introdução? Um pouquinho sobre as passagens evangélicas que envolvem Jesus com a oração profunda que ele sempre estava disposto a fazer e com a sua grande vigilância, fazendo também o paralelo com a invigilância de alguns dos personagens, como Pedro, o pescador, nosso querido Simão Pedro. Mas antes de iniciarmos a nossa introdução, vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Denise, muito boa noite. Que Jesus abençoe você e sua família. Amanhã, se Deus quiser, estarei com sua filha. Oi, Silvia, muito boa noite. Que Jesus abençoe sua família também. Todas as nossas famílias, né? Socorro, muito boa noite, Socorro. Como eu fiquei feliz em vê-la na segunda-feira. Obrigado pela presença, tá? Foi muito bom aquele abraço que você me deu antes de iniciar a reunião pública. Que Jesus te abençoe e que Jesus abençoe nosso querido Carlos também. Ele possa estar descansando ou, quem sabe, já desperto para continuar frequentando a nossa casa espírita. Olá, Maria Terezinha, muito boa noite. Que Jesus te abençoe, abençoe seus netos, toda a sua família. Tereza, boa noite, Tereza. Amanhã temos o grupo, hein? Se puder, passa lá. Fiquei muito feliz em revê-la também. Neia, tudo bom, Neia? Muito boa noite. Jesus abençoe você, sua família. Neia sempre com a gente aqui. Albertinho, meu irmão Albertinho, tudo bom? Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Manda aquele beijo especial para Ângela. Sônia Maria, muito boa noite, Sônia. Jesus ilumine você, sua família. É isso, Albertinho. A prece é alimento para o corpo e para a alma, exatamente. Alberto Orsini, muito boa noite. Que Jesus também ilumine você. E assim a gente já pode começar a introdução, que as pessoas vão chegando, e aí daqui a pouco a gente inicia a leitura. Então, o que eu pensei em falar, como eu já tinha explicado para vocês? Um pouquinho sobre a trajetória de Jesus, com as suas preces e vigilância, e o contraponto com Pedro
em seu momento de vigilância. Não só Pedro, né? Nós temos hoje aqui vários que, de alguma certa forma, não se mantiveram vigilantes. E vamos falar um pouquinho sobre isso. E junto disso, vamos fazer uma certa análise de um ponto que é central nesse capítulo, que é o momento onde Jesus se sentiu tentado por Pedro, tá? E depois disso, eu pretendo trazer um pouquinho também para a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente fica muito no Evangelho e é extremamente importante, mas buscar também todos esses ensinamentos de Jesus para as nossas vidas aqui na Terra, no momento atual. Vamos lá, então? Então, eu preparei um PowerPoint justamente para fazermos essa análise de 3 pontos específicos de momentos de profunda turbulência na alma de Jesus. Isso é importante a gente analisar, porque quando foi chegando, temporalmente falando, próximo da crucificação, Jesus foi ficando com. A gente não sabe explicar exatamente o sentimento, né? Mas o que nos parece é que realmente a sua alma estava conturbada. E a gente consegue imaginar, né? Que uma coisa se Jesus estivesse no plano astral, sem um corpo físico, seria muito fácil. Mas não, ele pediu para usar um corpo de carne e nascer, viver entre nós, sentindo tudo, todo o peso que nós aqui sentimos. Ele se fez igual aos homens. E aí, é claro que essa influência da matéria também recaiu sobre seu espírito, de maneira diversa, porque Jesus é Jesus, Jesus não somos nós. Mas os evangelhos vão dizendo que em diversos momentos Jesus sentiu esse peso, sentiu o drama, sentiu o temor, né? E buscou sempre a oração e a vigilância. Então vamos lá. Orai e vigiai. Isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Jesus suou sangue. O evangelista Lucas relata que Jesus estava em tão grande agonia que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. Esse fenômeno raro, chamado hematidrose, pode ocorrer sob estresse extremo. Tá? Então, esse é um dos primeiros momentos, né? Que já indica esse estresse. Muitos vão dizer, não, porque Jesus suou sangue, porque o perispírito dele era tão diferente do nosso, então ele não estava muito adequado ao corpo físico. As pessoas vão criar uma porção de explicações. Eu não sei quem está com a razão, mas que de alguma maneira o evangelista Lucas diz que Jesus estava sob muito estresse, muita tensão, e por isso ele suou sangue, ele disse, tá? Então é um ponto para analisarmos. O discurso sobre a hora da sua morte. Isso está em João, capítulo 12, versículo 27 a 28. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Desculpa, Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ele sentindo que a alma estava perturbada, mas e aí? Vai fazer o quê? Né? Vai pedir para Deus tirá-lo desse momento? Não. Ele veio justamente para isso. E aí, olha a conexão de Jesus com o Criador, né? Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Isso é muito bonito. Primeiro, porque mostra que Jesus realmente era um só com o Pai. E aí muitos vão dizer que Jesus era Deus, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas é importante a gente compreender que pureza de Jesus era tanta que ele estava em plena, em perfeita sintonia com o Criador. E o Criador estava conectado a essa tensão dele
e o tempo inteiro vinha e falava, esclarecia e enchia o coração de Jesus de força, porque esse é o trabalho do Pai, nos dar força. E Jesus precisou em diversos momentos desta força. Tanto que a voz do Criador surge dizendo que glorificaria Jesus. E o terceiro ponto que eu separei, esse agora está em 3 evangelhos, né? Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus fala: afasta de mim este cálice. Jesus estava no Monte das Oliveiras, na noite em que foi traído e preso. Lembrando que no outro dia ele já estaria crucificado. Levou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos, para orar mais próximo. No entanto, os discípulos acabaram adormecendo enquanto ele orava. Jesus em oração, em vigilância, e os 3, de alguma maneira com sono, não conseguiram vigiar junto de Jesus. E quando a gente fala vigiar, não era assim, vamos dar força apenas para Jesus, vamos estar com um amigo nesse momento de dificuldade. Era que eles também vigiassem as suas ações. Porque muitos devem se recordar, quando Jesus foi preso, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. O que isso significa? Que a vigilância não estava em dia. Porque Jesus jamais incentivou nenhum ato de violência. E Pedro, por não estar sintonizado com esse espírito abnegado de Jesus, acabou revidando a violência com violência. E aí, Jesus expressa a sua angústia diante do sofrimento iminente e faz a famosa súplica ao Pai: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu sempre, quando leio essa passagem, eu fico profundamente tocado, justamente porque é um momento onde as Escrituras nos apresentam o temor, o pesar, o sofrimento, a angústia de Jesus. Uma vez eu vi uma entrevista com um dos amigos de Chico, Chico Xavier, onde eles diziam que na época da Páscoa Chico ficava muito triste, porque não sei como e nem sei o porquê, se ele viveu na época de Cristo ou se era somente uma percepção da espiritualidade. Ele dizia que o mestre havia sofrido muito fisicamente e emocionalmente antes da crucificação. E mais uma vez, ter a certeza de que Jesus era um homem pacífico, um homem bom, que nada errou e que veio dar a sua vida, dar o testemunho que era possível amar, perdoar, e nós, infelizmente, não compreendemos a sua missão na Terra e transformamos esses seus momentos finais em momentos de tanta dor. E quando eu leio o mestre pedindo para que fosse afastado o cálice, mas que de alguma maneira fosse feita a vontade do Pai e não a dele, como eu disse, me dá uma angústia enorme. Porque o que estava passando no coração deste homem tão bom? Dito isso, nós vamos voltar alguns dias antes da crucificação e relembrar que Jesus conversava amigavelmente com os apóstolos e explicava da necessidade de ir para Jerusalém e dar o seu testemunho. E Pedro, de maneira invigilante,
Mas é importante de compreender que ele estava com a melhor das boas intenções, mas de maneira invigilante. Sugeriu que Jesus não fosse a Jerusalém e questionou o motivo de Deus deixar esses momentos finais da vida de Cristo, tanto sofrimento no seu caminho. Vocês estão entendendo que ele estava com as melhores das intenções, mas ele não foi fiel a Deus? E quando a gente diz fidelidade a Deus, a gente está falando de compreender, aceitar e respeitar os desígnios de Deus. Pedro não foi capaz de entender a missão de Jesus. E, de alguma maneira, ele foi no coração do Mestre, colocando a dúvida, colocando a infidelidade aos propósitos divinos. E Jesus sentiu-se tentado. Tanto que ele diz, para que fosse afastado de Pedro, Satanás. Ele se sentiu tentado. Quando era criança, eu tinha uma Bíblia e a parte inicial dos evangelhos tinha lá a figurinha do demônio tentando Jesus. Isso sempre me impactou criança, né? E aí depois você vai vendo a forma como o demônio se aproximou de Jesus, oferecendo de três maneiras possíveis algumas regalias. E Jesus nitidamente não se sente tentado. Ele nega e o demônio, dentro dessa alegoria bíblica, acaba perdendo a batalha. Mas quando Pedro diz a Jesus para que ele fugisse da sua missão em Jerusalém, ou questionasse a sabedoria divina, Jesus se sentiu tentado. E eu acho que é esse o objetivo da nossa noite: tentar compreender a vigilância acima de tudo, mesmo e principalmente que as boas intenções estejam nos seduzindo. E nem sempre as boas intenções elas vão ser realmente nobres. As tentações mais perigosas, elas estão vestidas de boas intenções. Por isso que existe aquele ditado, né? A estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Ou o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Porque nem sempre as boas intenções realmente refletem o bem para a coletividade. O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Discussões tão atuais e que, de alguma maneira, estão em diversos lares, sempre travestidas de boas intenções. Como, por exemplo, o aborto, a defesa ao aborto. Nada mais atual que isso. E qual é a desculpa para que, por exemplo, o aborto seja legalizado? Repara que não é o demônio, e quando a gente diz o demônio na visão espírita, não aquele ser criado para o mal eternamente, mas os pensamentos ruins, as ideias ruins, as trevas. O demônio, ele não vai colocar na cabeça do jovem e da jovem defensores do aborto que ele quer realmente acabar com a família, que ele quer encerrar a vida precocemente de um espírito que está cheio de vitalidade,
para desenvolver da melhor maneira possível a sua missão na Terra. Ele não vai dizer, vamos matar as criancinhas no ventre das mães. Não. Mas ele vai dizer o quê? Que apoiar o aborto é proteger as mães, proteger as mulheres. Boas intenções. Mas, se a gente apertar um pouquinho essa boa intenção, ela cai por água. Não precisa nem muita profundidade. É só um pouquinho. Então tenhamos muita vigilância, porque diversos momentos na vida nós vamos ter que escolher. E precisamos sempre colocar na nossa mente uma conversa com Jesus. Jesus, o que você me aconselha? Vocês imaginam Jesus dizendo, não, vamos legalizar o aborto, porque nós temos que salvar as mulheres, porque é uma situação de saúde pública, porque a mulher, ela pode fazer o que quiser com o próprio corpo. Vocês imaginam Jesus falando isso? Ou Jesus dizendo, lógico que temos que acolher as mulheres, mas não vai ser legalizando um crime que vamos transformá-lo em moral. Sempre será imoral. Um outro discurso também, que é muito fácil de derrubarmos, é a legalização das drogas. Não, porque nós temos que proteger os jovens, porque os jovens estão morrendo pela polícia. É lógico que nós temos que nos preocupar com os jovens. Mas será que essa boa intenção realmente também não está travestida de uma roupagem bonita, mas somente para destruir ainda mais a nossa juventude? Nós precisamos pensar nisso. Vamos imaginar uma conversa séria com Jesus e Jesus dizendo: não, vamos realmente liberar as drogas porque isso vai ajudar a salvar diversas vidas. Todos nós conhecemos mães desesperadas porque os filhos estão aprisionados pelas drogas. Então, por que escolher o caminho mais fácil? Precisamos da vigilância, de um olhar sóbrio, com muita verdade. É isso que nós precisamos. Vamos lá então, pessoal? Acho que podemos iniciar a leitura do capítulo 21. A lição da vigilância. Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu-se Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios da sua doutrina de redenção. Então, estamos já na reta final de Jesus do plano físico. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação em que lhes falava, confidencialmente, dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: E quem dizem os homens a meu respeito? E que dizem? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver levado ao céu num carro flamejante. Então, de alguma maneira, Jesus seria esse retorno de Elias, né? Porque Elias ele não morreu. Elias foi, sabe Deus como, para o céu, foi arrebatado. Né? Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, que acreditavam ser o mestre
o mesmo João Batista ressuscitado. Estranho esse conceito de ressurreição, né, de João Batista, mas era uma maneira que eles já haviam interpretado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, o que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado seja tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então, Pedro estava inspirado por Deus e realmente conseguiu traduzir a personalidade, a figura messiânica de Jesus. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu esclarecendo à comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sob cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases do futuro. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tiveste a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas, as moedas perdidas do tesouro de nosso pai. Essa é uma alusão a uma das parábolas lindas de Jesus, que são as dracmas perdidas, né? As moedas perdidas. E qual o pegureiro, né? Qual o pastor, que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil, ao dono do alojamento onde os animais ficam, né? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Então Jesus deixa muito claro a todos ali que ele estava chegando no seu grande momento de testemunho, no seu momento de dor. Havendo pequena pausa na sua elocução, Filipe aproveitou-a para interrogar emocionado: Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo de bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: Vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Fidelidade a Deus. Ele não pode ter outra vontade a não ser cumprir a vontade de Deus. Isso é ser fiel a Deus. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, de toda a humanidade. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Sem exemplo,
não existe nenhum êxito. Por isso que Jesus, além de nos ensinar, ele trilhou o caminho, provando que é possível. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Só através do exemplo é possível educar. E Jesus, como mestre dos mestres, sabia muito bem disso. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado, mais pesado, se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. E quantas vezes fazemos isso, né? A pessoa está com aquele sofrimento, com aquele peso, e nós não ajudamos a carregar o peso. Não agimos com compaixão, com empatia, com misericórdia, mas colocamos mais peso ainda nas costas do nosso irmão. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Por isso que Jesus sempre nos exortou, sempre nos ensinou a misericórdia. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é você dividir o peso da cruz do seu irmão, que às vezes está sobrecarregado, está cansado. Em quantos momentos nós podemos ajudar? Quantos momentos estamos com alguém próximo, sofrendo, e de maneira indiferente viramos as costas, quando Jesus nos aconselha a compaixão. Os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou: Não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre. Quando manifestar sede, para que se cumpra as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Fidelidade a Deus. Eu preciso repetir isso. Porque a missão de Cristo era cumprir os desígnios divinos. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas ao plano espiritual. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Uma coisa é 2000 anos depois estarmos lendo e compreendermos o que Jesus está falando. Mas naquele momento, todos estavam perdidos. Eles viam Jesus em sua glória, em seu sucesso momentâneo, curando, pregando. Eles nunca iriam compreender que ao chegar em Jerusalém, todo o Calvário iniciaria. Foi aí que Simão Pedro
modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular. E mais uma vez, cheio de boas intenções. Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus? Olha o momento realmente de tentação. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me, como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga os meus passos. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionadas com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Mas sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Às vezes, um conselho equivocado, nós colocamos uma vida inteira em ruína. Então, precisamos ter muito cuidado, muita responsabilidade com o que falamos, como agimos, como exemplificamos, como aconselhamos, sempre pensando: Jesus. O que faria neste momento Jesus? O que falaria nesta hora o Mestre para acalmar esse coração? Será que aconselharia de maneira imprevidente, de maneira irresponsável, de maneira imediatista? Nesse terreno, Pedro, discípulo do Evangelho, terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Esse capítulo realmente nos toca em relação à vigilância. E precisamos olhar para as nossas vidas de maneira madura, de maneira responsável e sempre pesar, sempre analisar de maneira cristã as nossas ações, as nossas palavras, porque elas ganham vida nas outras consciências. Então, se estamos já tentando
a reforma íntima, se buscamos o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, nos nossos corações, por que semear nos corações alheios tempestade, seca, abandono, imprevidência? Sejamos mais amorosos e, de alguma maneira, respeitemos o Evangelho do Cristo sem deturpá-lo e colocar na vida do próximo dúvidas, amarguras e vazio. Vamos fazer a nossa prece? Lembrando do nosso copo d'água. Porque os nossos amigos da espiritualidade nos buscam incessantemente, tentando, através da oração e da nossa vigilância, encontrar espaço nas nossas consciências para os conselhos que nos aproximam de Jesus. Vamos lá, pessoal, fazer a nossa prece. Fechar os nossos olhos, como de costume, e lembrar de Jesus. Porque hoje falamos de momentos de profunda tensão na caminhada sagrada do Mestre aqui na Terra. Mas não podemos esquecer que, apesar de todas as suas turbulências na alma, Deus estava ao seu lado, encorajando, inspirando. E junto de Deus, junto dos desígnios divinos que nortearam em todos os momentos o Mestre, lá também estava Maria Santíssima. Ao recordar Jesus na cruz, como não citar a Mãe Santíssima, que com o coração oprimido da mãe, que vê o seu filho partir de maneira tão injusta. Mas apesar de sua dor, manteve-se fiel a Deus como seu filho. E é hoje, neste momento, que imploramos a Maria, que interceda por nós, que as nossas orações sejam levadas ao Cristo. Se as nossas dores possam ser amenizadas, as nossas mazelas físicas possam ser curadas. Que Maria, mãe de todas as mães, leve aos pés do Cristo as nossas demandas e que todos nós possamos receber do alto
as bênçãos, a luz e o amor divino. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos, à noite dessa quarta-feira, continuar vigilantes e sempre gratos por tudo o que temos recebido. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai. Boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser.